Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 31. Capítulo 253. Pensar que fomos enganados por um bando de piratas. Guernica, você não está fazendo jus ao seu título, disse Kilinguami, lançando um olhar para as gigantescas esculturas de gelo ao seu redor e em seguida, voltando-se para Guernica. Embora seu tom fosse bastante calmo, os outros agentes ainda podiam perceber a considerável insatisfação desta nobre dragão celestial. Mas logo, eles Somazu desviaram o olhar de Guernica, que estava suada, e voltaram sua atenção para a figura pálida que se aproximava. Então é o demônio da neve, disse Somazu, virando-se para olhar ao redor e contemplar a paisagem. Ele não pôde deixar de estalar a língua. Um congelamento em larga escala. Pensei que Aokiji tivesse voltado à vida. Se não me engano, o Vendigo é uma besta mítica de nível relativamente baixo nas lendas, certo? Enquanto falava, ele não pôde deixar de olhar para Kilinguami. Essa cobertura, que quase poderia ser comparada a uma logia, deixou o cínico Somazu bastante intrigado. Diante disso, Kilinguami pareceu muito calmo. Não é surpresa. É a pessoa que é forte, não a besta mítica. Mas, de repente, uma estranha luz brilhou em seus olhos cobertos de resina. No entanto, o aqui dessa pessoa é um pouco assustador, como esperado da linhagem daquele monstro Kaido. A figura alta que se aproximava estava obscurecida pela nevasca que a envolvia. Apenas a aura aterradora e o impressionante relâmpago do aqui do conquistador eram reais. Somazu não conseguiu evitar colocar a mão na arma em sua cintura, algumas gotas de suor frio escorrendo por sua testa. Ei, para o segundo em comando de um imperador do mar ter chegado a esse nível. É um pouco exagerado, não é? Perto dali, o corpo de Junko estava envolto em ataduras que lembravam flechas, e todo o seu ser estava em estado de alerta máximo. Ouvi dizer que essa pessoa deveria ter sido trazida de volta para Mary Geoise e treinada para trabalhar em CP, certo? Ah, é verdade. Acontece que a situação foi arruinada pelos idiotas da CP e por um vice-almirante inútil, disse Shamrock, desembainhando levemente sua famosa espada da cintura, enquanto seu corpo também se envolvia em uma aura impressionante. Embora os dragões celestiais não estivessem prestando atenção neles naquele momento, suas palavras afiadas ainda atingiram os corações dos agentes. Enfrentando a nevasca que se aproximava, Shamrock envolveu a lâmina afiada em relâmpagos negros e vermelhos. Eu cuido dessa pessoa primeiro, disse ele friamente. Vá em frente e capture o alvo. Kilinguami e os outros o ouviram e não se opuseram, voltando-se imediatamente para a sereia gigante que se esforçava ao máximo para evacuar a multidão. Embora todos acreditassem que Shamrock quisesse uma luta ali, na situação atual, era de fato a escolha mais apropriada que uma pessoa lidasse com o inimigo enquanto os outros cumpriam a missão. Antes de se despedir, Junko lançou um olhar profundo para a figura alta e escura. O Vendigo tem a capacidade de atacar a alma, disse ela significativamente. Não seja descuidado, Shamrock. Em meio à tempestade, Helena observou as várias pessoas que se dirigiam a Shiraoshi, depois o homem que vinha em sua direção com a espada, e franziu levemente a testa. Então, levou a mão às costas, retirou um cristal de formato irregular e furtivamente o lançou para o alto, expandindo instantaneamente a tempestade e formando um cristal de gelo com centenas de metros de comprimento no ar, com o cristal incrustado em sua borda. O cristal disparou em direção aos 3 dragões celestiais. Ao ver isso, embora Shamrock não achasse que o golpe pudesse causar problemas aos seus companheiros, por precaução, ele ergueu a mão e desferiu um golpe de espada. O corte afiado rasgou o ar, transformando-se em uma perigosa lua crescente que estilhaçou a maioria dos cristais de gelo no céu, transformando-os em uma névoa de gelo que caiu como chuva. E nesse momento tanto Helena quanto Shamrock entraram no alcance de ataque uma da outra. Naquele instante, uma espada afiada, envolta em relâmpagos negros e vermelhos, cortou o ar, rasgando a nevasca e avançando em direção à figura alta. Contudo, no momento seguinte, uma massa pesada com flanges, também envolta em relâmpagos negros e vermelhos, surgiu de lado e, para surpresa de Shamrock, colidiu com a espada à distância. Naquele instante, um estrondo como o choque de 10.000 trovões irrompeu, e um após o outro, raios negros e vermelhos explodiram. A onda de choque resultante arrancou instantaneamente uma grande área de escombros, abrindo rachaduras terríveis em toda a praça. A colisão assustadora fez com que várias pessoas que corriam em direção a Shiraoshi parassem inconscientemente e se virassem para olhar. A massa com flanges e a lâmina colidiram à distância. O relâmpago de Aki do Conquistador resultante espalhou-se até a borda da Ilha dos Homens-Peixe. Com a colisão, a terra se abriu e a bolha que separava o mar ondulou. Poder aterrador. Se Shamrock quiser lidar com o demônio da neve, provavelmente não será tão simples. Após um breve silêncio, Somazu franziu a testa. Não precisamos lidar com ele. Recuaremos depois de concluirmos nosso objetivo. Lidar com piratas deve ser responsabilidade dos fuzileiros navais, disse Junko, lançando um olhar para os dois que ainda estavam em um impasse. E foi a primeira a desviar o olhar. Perto dali, Kilinguami inclinou a cabeça para desviar dos cristais de gelo que um após o outro não haviam sido destruídos. Ele estava prestes a falar quando percebeu que entre os cristais de gelo dispersos havia um especial. Inconscientemente, ele se virou seguindo a trajetória do cristal com o olhar. No instante seguinte, o cristal de gelo que ele acabará de desviar explodiu instantaneamente, transformando-se em um portal para um céu estrelado que o separava do alvo. Imediatamente depois, um aviso de seu Aki da observação fez com que suas expressões mudassem instantaneamente. Embora os membros dos Cavaleiros de Deus tivessem sido pegos de surpresa, eles ainda reagiram inconscientemente em defesa.
No entanto, várias figuras já haviam cruzado o portal num instante e os atacavam diretamente. Kuina, vestindo um kimono simples e com cabelos curtos e pretos, passou rapidamente por Junko e pousou atrás das três, embainhando Suavado e Shimonji com agilidade. Diversas figuras altas e escuras envolveram Somazu e Kilinguami instantaneamente, e suas armas, refletindo uma frieza cortante, foram brandidas sem piedade. Naquele instante, ouviu-se uma série de sons de lâminas afiadas cravando-se em corpos humanos. Cortes terríveis foram abertos nos corpos dos 3 membros dos Cavaleiros de Deus. Mas logo, os ferimentos em seus corpos cicatrizaram rapidamente, acompanhados por chamas negras. Em um instante, 3 rostos tomados por uma fúria infinita surgiram diante de todos, completamente lesos. Seus malditos piratas de classe baixa. Seus tolos insolentes. Então a fruta do espaço está nas mãos dos piratas do arcanjo? A relação do leão dourado com você não está um pouco boa demais. Na praça destruída, Kuina percorreu com o olhar os 3 que estavam completamente ilesos à sua frente. Seu rosto, antes calmo, agora demonstrava surpresa. Eles são todos imortais? O que aconteceu com os que morreram antes? Nesse instante, a voz de Dais Bonet soou de dentro do portal. Imortal? Não passa da habilidade de alguma Akuma no Mi especial. Esse tipo de habilidade é inútil contra 2 pessoas que podem atingir a alma e a vida. Os 2 que foram mortos por Katakuri e outra pessoa, talvez tenham encontrado uma maneira de atingi-los. Quanto aos outros 2, foram explodidos a queima-roupa por pedras dinamite enquanto usavam algemas de pedra do mar. Nem mesmo cinzas sobraram. Naturalmente não havia possibilidade de recuperação. Dais Bonet exalou, olhando pensativamente para os 3 à sua frente. Nesse instante, uma após a outra, figuras altas e escuras saíram do portal. Ignoraram o grupo e caminharam diretamente em direção a Shiraoshi. Seus malditos piratas. Deveria haver um limite para interferir nas missões alheias. O trio dos Cavaleiros de Deus viu isso, com os rostos negros como a noite, e audaciosamente atacaram. No instante seguinte, inúmeros espinhos surgiram do nada, e como um bando de grandes serpentes cobertas de pontas afiadas, investiram contra a multidão que o cercava. Imediatamente depois, uma intenção assassina implacável surgiu nos olhos antes pacíficos de Kilinguami. Um após o outro, monstros maiores que gigantes emergiram de um sonho. Entre os monstros grotescos e aterrorizantes, havia até criaturas que causaram pânico em muitos dos piratas do arcanjo. Uma jovem lunariana não conseguiu conter o arrepio. São fantasmas? Diante dela, Alteia e Asmodai franziram a testa, demonstrando grande tensão. Um boi selvagem com 8 patas e um inseto do tamanho de um rei do mar. Um guerreiro bucaneiro olhou para os vários monstros enormes, relembrando o terror dessas criaturas sobre as quais ouvirá os anciãos falarem quando criança. Ajrudin saiu do portal expandido. Ele olhou para a cena à sua frente e deu uma ordem decisiva. Com exceção dos executivos e comandantes, todos os demais, lidem com esses monstros. Cuidem da evacuação dos moradores da Ilha dos Homens Peixe. Atrás dele, um após o outro, os gigantes também o seguiram. Mas justamente por causa da chegada deles, várias outras bestas gigantescas foram adicionadas ao campo de batalha. Jurmungand, um dragão negro, o cão infernal Gar e Charlotte Linlin. Uma após a outra, figuras esguias saíram voando do portal em alta velocidade. Rindo, elas voaram em direção aos monstros que eram muito mais altos que gigantes, e lançaram seus ataques com diversas armas. Essa cena fez Kilinguami, que estava no chão, erguer uma sobrancelha. Essas pessoas não têm nada a temer, mas logo ele não teve tempo para se preocupar com mais nada, pois diversas figuras já haviam cruzado os espinhos e o contra-atacavam. Naquele instante, uma após a outra, ondas de choque aterrorizantes já haviam chegado, envolvendo Kilinguami, que estava envolto em uma nuvem de fumaça branca e pura. Estou sendo menosprezado. As mãos de Kilinguami, enluvadas de branco, agarraram seu tridente assimétrico, e todo o seu corpo irrompeu em um relâmpago aqui aterrorizante. Vocês realmente pensaram que os fuzileiros navais sozinhos poderiam manter o domínio do governo mundial por 800 anos? Nós somos o verdadeiro trunfo do governo mundial. Assim que proferiu suas palavras, sua figura desapareceu instantaneamente, deixando um rastro de golpes terríveis. Quando reapareceu, já havia se materializado diante de Goldberg, que se transformará em um urso de cara curta, e desviado seu escudo e canabo com gepo. Kilinguami moveu-se rapidamente ao longo do braço gigante e chegou diretamente à cabeça de Goldberg. Estendeu a mão, agarrou-lhe os cabelos, e com um único movimento de força, lançou-o para longe. Droga! O corpo gigantesco de Goldberg cortou o ar e caiu diretamente sobre um conjunto de prédios, destruindo um grande número de casas. Após arremessar o gigante pelos ares, Kilinguami não parou. Em meio a um ataque rápido, ele envolveu seu tridente assimétrico em aqui do armamento avançado e o brandiu contra a gigante que o atacava com seu machado em ambas as mãos. Clang! Com um estrondo metálico de choque, em meio às faíscas que voavam, a lâmina do machado, forjada por um gigantesco mestre ferreiro, foi aberta, revelando um corte liso como um espelho. A destruição de sua arma, que a acompanhou por décadas, deixou Gerd momentaneamente atordoada. Mas quando a luz fria refletida pelo tridente encontrou as pupilas douradas de seu leão, ela imediatamente se arrepiou. Suas patas digitígradas instantaneamente exerceram toda a sua força e no momento em que a lâmina afiada estava prestes a cortá-la, ela saltou alto, esquivando-se do golpe. Nem pense em fugir. Com um rugido baixo, Kilinguami ergueu a mão, invocou o dragão negro que estava entrelaçado com um guerreiro bucaneiro e o enviou em perseguição a Gerd. No ar, Kilinguami ergueu seu tridente e lançou uma onda de choque envolta em aqui contra a figura gigante. Mas no instante seguinte, uma figura alta e escura saltou do chão. Ele brandiu uma alabarda envolta em aqui e a estilhaçou no ar. Dessa vez é um bucaneiro? A voz de Kilinguami era incomparavelmente fria.
outro inimigo derrotado do governo mundial, um remanescente quase morto. Então ele ergueu seu tridente novamente e golpeou diretamente o corpulento bucaneiro remanescente, semelhante a um pequeno gigante, à sua frente. Num campo de batalha distante, espinhos grossos dançavam descontroladamente, um após o outro, derrubando aqueles que tentavam em vão impedir Somazu de chegar a Shiraoshi, e o próprio Somazu estava sobre a cabeça de uma serpente gigante formada de espinhos. Enquanto enfrentava o cerco de muitos, ele avançava rapidamente rumo a Shiraoshi. Após brandir mais uma vez o kanabo formado por espinhos e lançar duas mulheres lunarianas pelos ares, ele não conseguiu conter uma gargalhada descontrolada. Que patético! Pensar que 99% do poderio militar da raça lunariana está concentrado em uma única pessoa. O resto é tudo lixo. A raça lunariana, que um dia foi chamada de raça dos deuses, não passa disso. Contudo, Alteia e Asmodai ignoraram sua provocação e fizeram o possível para impedir seu avanço. Mas logo, uma mudança sutil ocorreu na batalha. Nem pense em dar mais um passo, dragão celestial. Ajudin, com o corpo inteiro coberto de escamas rosadas e chifres de dragão na cabeça, pousou com um rugido, erguendo a cabeça abruptamente. Ah! É você, Somazu olhou para o rosto e o porte gigantesco de Ajudin, e de repente percebeu algo. Você é aquele filho primogênito inútil do Harald. Ajudin, esse é o seu nome? Essa sua aparência. Você realmente parece ter herdado o sangue de gigante ancestral dele. Somazu saltou alto, desembainhou a espada da cintura, envolveu-a em relâmpagos de aqui negro e com um sorriso feroz, golpeou o pescoço de Ajudin. Ele e eu somos velhos conhecidos. Deixe-me encaminhá-lo para vê-lo. Ao ouvir isso, um lampejo de choque brilhou nos olhos de Ajudin. Pelas palavras daquele dragão celestial, ficou claro que ele conhecia seu pai, que fora rei de Elbaf. Mas logo ele voltou a si, e seus olhos arderam novamente com espírito de luta. Eu disse, você não vai me passar. Então Ajudin, que agora era muitas vezes mais forte, brandiu violentamente seu machado negro gigante, que se chocou com a espada de Somazu. Nesse instante, Kuina chegou bem ao lado de Shiraoshi e Fukabushi. Ela foi a primeira a lançar um cristal sob Shiraoshi. Rachadura. O cristal estilhaçou-se abruptamente, transformando-se num portal gigante, semelhante a um céu estrelado, sob seus pés, e para sua surpresa, engoliu-a por inteiro. E nesse momento Fukabushi, sob a proteção da água natural, finalmente encontrou um Dendenmushi para transmitir e fez um anúncio a todos os cidadãos. Eu sou o rei do reino Ryugu Fukabushi. Em meu nome de rei, faço esta proclamação a todos os cidadãos. Todos, ouçam minha ordem. Abandonem tudo que têm em mãos e dirijam-se a Noa, no fundo do mar. Lá há muita comida, suprimentos e um exército. No campo de batalha estrondoso, os olhos de Fukabushi brilhavam, seu ânimo em alta. Por favor, todos, sob a formação dos soldados, embarquem naquela arca da promessa que aguardamos há 800 anos. Nós iremos para o mundo da superfície. Capítulo 254. A voz estrondosa de Fukabushi ecoou por toda a ilha dos homens-peixe, chegando aos ouvidos de todos e deixando inúmeros homens-peixe e sereias momentaneamente atordoados. Mas logo recobraram o juízo e rumaram para o mar profundo. Enquanto corriam, o medo em seus rostos dissipou-se um pouco, substituído por uma tênue esperança. Há pelo menos um ano, já haviam tomado conhecimento das intenções do novo rei. E durante esse longo período de espera, um anseio por aquela terra chamada Terra crescerá neles. Isso era verdade até mesmo para as facções conservadoras que se opunham à questão. Aos poucos, todos na Ilha dos Homens-Peixe começaram a caminhar na direção oposta às bolhas. Uma única frase ecoava na mente de todos: embarquem no Noa e sigam para o mundo da superfície. Olhando ao redor, uma maré de milhões de pessoas avançava, invadindo as ruas como uma onda gigante. Essa cena causou estranheza em alguns dos oficiais do governo mundial e nos agentes que pretendiam impedir toda essa transformação. Como agentes bem treinados, lidar com homens-peixe que tinham 10 vezes a força de um humano não era problema para eles. Mas quando seu número atingiu as impressionantes dezenas de milhares, o resultado foi diferente. Bloqueá-los precipitadamente só resultaria em serem despedaçados. Então, para evitar serem despedaçados pelos furiosos homens-peixe, esses oficiais e agentes se esconderam discretamente nas ruínas. Essa cena fez com que vários membros dos Cavaleiros de Deus, que estavam no meio da batalha, franzissem a testa. Isso não vai funcionar. Kilinguame desviou-se calmamente dos ataques de várias armas gigantes e virou a cabeça para observar os cidadãos que escapavam gradualmente da Ilha dos Homens-Peixe. Dessa forma, o plano de aniquilação da Ilha dos Homens-Peixe não poderá ser concluído. Então ele desistiu temporariamente do impasse com as várias pessoas ao seu voo e, em pleno ar, ativou sua habilidade mais uma vez. Nesse instante, uma onda invisível varreu o local, e cada vez mais bestas gigantescas se materializaram do mundo dos sonhos, perseguindo os homens-peixe em fuga. Mas logo, esses demônios oníricos ferozes e aterrorizantes foram bloqueados, um após o outro, por jovens garotas com aparências diversas, asas e auréolas, e foram massacrados em conjunto. Do outro lado, Junko, cujo corpo inteiro estava envolto em bandagens semelhantes a flechas, havia cruzado o campo de batalha em algum ponto desconhecido e chegado diretamente à localização de Fukabushi. Seus olhos heterocromáticos refletiram a cena do portal desaparecendo, e ela estava ligeiramente atordoada. Svi. Só quando ouviu o som de uma lâmina afiada sendo desembainhada é que ela gradualmente voltou a si.
Abaixou ligeiramente a cabeça, o rosto tão negro quanto o fundo de uma panela. Isto vai ser difícil. O objetivo da viagem dos Cavaleiros de Deus era, enquanto os fuzileiros navais e agentes aniquilavam a Ilha dos Homens Peixe, capturar a Princesa Sereia, Shiraoshi, e trazê-la de volta para Mary Geoise. No entanto, a velocidade com que os fuzileiros navais chegaram foi mais lenta do que eles haviam imaginado. Pelo contrário, o povo do Arcanjo havia chegado primeiro e já havia levado a Princesa Sereia desde o início. Do outro lado do campo de batalha, Somazu, enquanto lutava com a Jude em sua forma de dragão rosa, viu a cena perto de Junko e percebeu que o plano era difícil de executar. Então recuou algumas dezenas de passos e gritou para ela: Ei Junko, Shamrock, devemos continuar com o plano? A voz de Somazu chegou aos ouvidos de Shamrock, que lutava nas ruínas de um apartamento, e o fez franzir a testa. Mas o ataque torrencial vindo da frente o impedia de pensar muito em uma resposta. Após um longo tempo, Junko ergueu abruptamente a cabeça. Seu olhar frio percorreu a jovem de cabelos negros que estava de pé à sua frente, com a espada em punho, e a sereia de cabelos azuis que ela protegia. Continuem. Esta missão não é do comandante nem dos 5 anciãos. Não há possibilidade de desistirmos. Não importa se o alvo desapareceu. Enquanto capturarmos esses piratas, nossa missão ainda terá uma chance. Com isso, Junko usou a habilidade de sua fruta, transformou-se em uma lâmina afiada e avançou diretamente contra Kuina e Fukabushi. Fukabushi, abra o Dendemushi pré-preparado. Kuina sussurrou e em seguida, segurando sua espada com ambas as mãos, desferiu um golpe certeiro em Junko. O corte em forma de crescente atravessou a atmosfera, abrindo uma vala sem fundo no chão enquanto voava direto para o corpo de Junko. Diante disso, Junko não se esquivou. Uma fria intenção assassina brilhou em seus olhos. Ela ergueu a mão e mais uma vez estendeu um arco com a ponta de uma flecha, instantaneamente assumindo o controle, girando-a e lançando-a de volta contra Kuina. Isso é, Kuina ergueu a mão e cortou o golpe que acabará de desferir. Sua testa se franziu. Uma habilidade de Akuma no Mi? Atrás dela, Fukabushi pegou o detonador das bombas. Mas ao ver as várias figuras que ajudavam a eliminar os monstros e a escapar dos homens peixe e sereias, ele acabou abaixando o botão. Após um instante, respirou fundo e, em vez disso, ativou o Dendemushi do tesouro que estava conectado a toda a ilha, colocando-o ao lado de outro. Ao mesmo tempo, várias jovens com auréola sobre a cabeça e asas brancas nas costas estavam espalhadas por diversos locais, realizando transmissões ao vivo de Dendemushis e monitorando todo o campo de batalha. Num castelo nas profundezas de terra, Louis e Arcordon, que tinham vindo à Terra para passar férias, sentaram-se num sofá, assistindo a transmissão ao vivo. Os Cavaleiros de Deus, eles enviaram 4 deles de uma vez. Que gesto grandioso, disse Arcordon pensativo, dando uma mordida em uma maçã. Agora que os Cavaleiros de Deus haviam sofrido tantas baixas, o fato dos 5 anciãos ainda enviarem 4 deles, fez com que ele estalasse a língua em espanto. O olhar de Louis recaiu sobre o campo de batalha onde Helena e Shamrock lutavam. O que você acha de Shanks e Shamrock? Perguntou ele, de forma incisiva. Arcordon o ouviu e parou de mastigar. Mergulhou em pensamentos. Depois de um tempo, respondeu com a voz abafada. O nível de instrução dos piratas do Roger não é ruim. Não só em termos de caráter, mas também em termos de força, Shanks é o mais forte. Ficou claro que Arcordon não tinha acabado de tomar conhecimento do assunto e já possuía suas próprias opiniões e pensamentos a respeito. Mas após engolir aquele pedaço de maçã, refletiu por um instante e acrescentou. Contudo, seu corpo imortal é de fato muito difícil de lidar. Comparado a Shanks, ele pode ter suas vantagens. No entanto, Louis, após ouvir isso, fez uma pergunta incisiva. Se um dia Shanks fosse controlado e incapaz de se libertar, você teria certeza de que conseguiria derrotá-lo? Arcordon ficou surpreso e lançou um olhar estranho para Louis. Após refletir um pouco, deu uma resposta muito séria. Devo dizer que derrotar Shanks é uma tarefa extremamente difícil para mim. Comparado a vencer, a probabilidade de eu levá-lo comigo para o inferno é muito maior. Como alguém que havia lutado com Shanks muitas vezes, Arcordon sabia melhor do que ninguém o quão impressionante era o seu Haki do Conquistador, que se tornava cada vez mais forte. Em suas inúmeras batalhas contra ele, Arcordon havia percebido claramente que se seu próprio Haki não fosse também um ponto forte, ele poderia ter sido suprimido a ponto de ser forçado a abandonar sua forma elemental de logia. Isso também era o que o intrigava. Shanks claramente não demonstrara ambição por conquistas, mas possuía um Haki do Conquistador extremamente poderoso. É mesmo? Louis assentiu com a cabeça ao ouvir isso e, sem explicar o motivo da pergunta, mudou de assunto discretamente. Nesse instante, a imagem na tela sofreu uma mudança especial. Inúmeras balas de canhão do tamanho de humanos riscaram o céu e, com um assobio estridente, caíram na direção da Ilha dos Homens Peixe, criando uma série de fogos de artifício aterrorizantes. Essa reviravolta fez com que vários flugels que estavam transmitindo olhassem inconscientemente para a origem dos disparos. Os Dendemushis que eles seguravam nas palmas das mãos, usados para a transmissão ao vivo, também se voltaram. E as imagens que viram foram apresentadas integralmente na distante terra. É que Arcordon ergueu uma sobrancelha, largando a maçã que acabará de pegar. O governo mundial realmente enviou os fuzileiros navais para destruir a Ilha dos Homens Peixe. Os 5 anciãos não estão preocupados que os fuzileiros navais fiquem desanimados com a guerra por causa disso? Na entrada marítima da Ilha dos Homens Peixe, na direção da Enseada das Sereias, uma após a outra, os navios de guerra entraram em fila. Os navios de guerra da classe Buster Call estavam alinhados, bombardeando continuamente a ilha. Então, os 5 anciãos escolheram a Akainu para realizar esta missão de destruição. O olhar de Louis atravessou a tela e pousou na figura vermelha na proa do gigante
gigantesco navio de guerra. Almirante Akainu, do quartel-general da Marinha. Esta não é a primeira vez que ele realiza uma missão como esta. Naturalmente, ele não terá nenhum cansaço de guerra. Ao ouvir as palavras de Louis, Arcordon inconscientemente seguiu seu olhar para outra tela, observando pensativamente Akainu, que vestia um terno vermelho e estava com os braços cruzados. O radical entre os radicais. Akainu, após um instante, um olhar de interesse surgiu nos olhos de Arcordon. Ouvi dizer que você consegue se teletransportar para cá, não é? Devo ir aí? E Helena e os outros já estão tendo dificuldades para lidar com os cavaleiros dos deuses. Contudo, assim que olhou para Louis, percebeu que um portal misterioso se abrirá em algum ponto desconhecido. As asas de Louis desapareciam lentamente na cena ondulante, semelhante a um céu estrelado. Já que você está aqui, me ajude a cuidar da terra. Após proferir essa frase, a figura de Louis desapareceu completamente e o misterioso portal de luz, depois de alguns lampejos, dissipou-se por completo. Arcordon olhou para o lugar onde Louis estivera sentado, com uma expressão anormalmente animada querendo falar, mas se contendo. Balas de canhão, como uma tempestade, caíram do céu, atingindo um luxuoso complexo de apartamentos. Uma chama altíssima irrompeu, arrasando todo o conjunto de edifícios e nivelando o terreno em vários metros. Essa comoção aterradora fez com que ambos os lados do campo de batalha parassem tacitamente, olhando para a origem distante dos tiros de canhão. Imediatamente depois, inúmeros soldados em uniformes da marinha desembarcaram de seus navios de guerra, abrindo fogo para impedir que os cidadãos da Ilha dos Homens Peixe escapassem. Nas profundezas do mar ao redor da bolha, vários navios de guerra da classe vice-almirante também patrulhavam. Holofotes gigantes iluminavam o fundo do mar, procurando por homens-peixe que tentassem sair da bolha. Somazu olhou para as balas de canhão riscando o céu. A expressão tensa em seu rosto gradualmente se suavizou, e um sorriso reapareceu. A frota da marinha que havia trazido destruição chegará. Embora apenas 28 navios de guerra tivessem conseguido chegar, as armas e balas de canhão que carregavam eram suficientes para arrasar a Ilha dos Homens-Peixe, juntamente com o Palácio Real. Além disso, quem liderava essa frota era o notoriamente implacável almirante Akainu. Mesmo que esse poderoso Booster Call não conseguisse aniquilar todos os homens-peixe, Akainu, com sua Akuma no Mi do tipologia Magma, era mais do que capaz de transformar a Ilha dos Homens-Peixe em uma terra desolada de rocha derretida. Hoje, a Ilha dos Homens-Peixe se tornará história. Somazu acenou com sua grande mão e inúmeros espinhos, cada um com farpas afiadas, se estenderam em direção a Judin em sua forma de dragão rosa, cercando-o instantaneamente. Ao mesmo tempo, Somazu saltou alto, movendo-se rapidamente sobre os espinhos. Ele avançou diretamente para Judin com sua arma em punho, uma intenção assassina fria e impiedosa em seus olhos. Depressa, entregue essa Shiraoshi. Se fizer isso, talvez ainda tenha uma chance de escapar. Se tivesse escolha, Somazu não gostaria de enfrentar diretamente a tripulação pirata de um imperador do mar. Em vez de um confronto direto, ele preferia capturar seu alvo e partir, deixando que Akainu e sua frota lidassem com os homens-peixe e os piratas. Diante dos incontáveis espinhos e gritos de Somazu, a Judin ergueu a mão e rasgou a camisa, revelando suas escamas incomparavelmente duras. Uma luz intensa brilhou em seus olhos sob os ferozes chifres de dragão, e um rugido fatal emanou de sua boca cavernosa, repleta de presas. Bum! O rugido ensurdecedor transformou-se num relâmpago aterrador, aniquilando instantaneamente uma após a outra as vinhas que se espalhavam e envolviam o corpo de Somazu. E Somazu, vendo isso, embora um pouco surpreso, não se esquivou, mas deixou que o estrondo do trovão o atingisse até ficar coberto de ferimentos. O relâmpago se dissipou. Uma chama negra de renascimento se acendeu, e a metade do rosto de Somazu que restou se ergueu num canto, revelando um sorriso zombeteiro. Você é muito fraco comparado com aquele seu irmão, Loki. A Judin ignorou o escárnio. Seu pesado machado gigante de lâmina dupla foi mais uma vez tingido de preto como azeviche, envolto em relâmpagos aqui da cor da tinta, e ele o brandiu contra a cabeça de Somazu. E Somazu viu isso e também ergueu a lâmina afiada em sua mão, envolveu-a no aqui do armamento supremo e golpeou o pescoço de Ajudin. Svi, o machado gigante e a lâmina, envoltos em relâmpagos de aqui, cruzaram-se, atingindo diretamente os corpos um do outro. Pou, mais ou menos. Somazu, com metade da cabeça decepada, saltou sobre o sangue que espirrava e, pisando no ombro de Ajudin, atacou seu próximo inimigo. As chamas negras reacenderam e a metade de sua cabeça que havia sido cortada voltou ao normal. Contudo, no instante seguinte, um machado de batalha gélido já o envolvia. Imediatamente depois, a lâmina afiada desceu, partindo instantaneamente em dois. O machado gigante, com seu ímpeto intacto, chocou-se contra a praça, abrindo uma fenda da largura de um cânion. No fundo do cânion, Somazu, com apenas metade do corpo restante enquanto seu se recuperava, encarava fixamente o homem-dragão rosa, quase do tamanho de um gigante ancestral, acima dele. O pescoço de Ajudin estava manchado de vermelho com sangue. Um ferimento profundo que expunha o osso estava cicatrizando a uma velocidade visível a olho nu, e em instantes, não havia mais nenhuma cicatriz. Será este um corpo imortal? O arcanjo não está aqui. Como ele poderia se curar sozinho? Gradualmente a expressão de Somazu tornou-se anormalmente excitada, suas pupilas tremendo violentamente. Será que eles, assim como nós, obtiveram um corpo imortal de alguma existência? Nesse instante a forma incomparavelmente sagrada do arcanjo Louis surgiu em sua mente, e ele estremeceu inconscientemente.
Nos arredores da Ilha dos Homens-Peixe, inúmeros tritões e sereias foram forçados a recuar pela chuva de balas de canhão e pelos tiros dos fuzileiros navais, tendo que se afastar da costa para evitar o fogo inimigo. Nesse instante, um zumbido penetrante, transmitido pelo Dendemushi, espalhou-se por toda a ilha. Logo em seguida, ouviu-se a voz de uma jovem garota com um leve e encantador encanto. O show da Uta está prestes a começar. Todos vocês dos fuzileiros navais já prepararam seus protetores auriculares? Ao ouvirem essas palavras, as expressões dos oficiais da marinha mudaram instantaneamente. Eles deram a ordem decisiva aos seus subordinados. Todos coloquem os protetores auriculares distribuídos pelo quartel-general. Em pouco tempo, os soldados que haviam ensaiado muitas vezes, colocaram seus tampões de ouvido. No entanto, a voz da jovem que soou novamente os deixou atônitos. Brincadeira. Tampões de ouvido são inúteis. Capítulo 255. Assim que a voz, com um toque de charme sedutor, soou, instantaneamente os rostos dos oficiais de alta patente da marinha em todo o campo de batalha se contorceram em uma expressão anormalmente feia. Suas mentes trabalharam a mil, buscando rapidamente contramedidas. Contudo, antes que pudessem elaborar um plano útil, uma nota longa e prolongada soou de todas as direções, atingindo os ouvidos de todos com precisão. Quer fossem os cidadãos na orla da Ilha dos Homens-Peixe ou soldados da marinha desembarcando na Enseada das Sereias, a clareza e o volume do som eram os mesmos. O canto repentino fez com que toda a população da Ilha dos Homens-Peixe e os fuzileiros navais parassem por um instante. Mas logo todos começaram a se mover novamente. Diferentemente de antes, desta vez a evacuação dos cidadãos não era mais às cegas e desamparada, mas tornou-se mais ordenada e precisa. E os soldados que impediam a fuga dos cidadãos também tiveram seus olhares visivelmente atordoados. Permaneceram imóveis, em silêncio. Na Enseada da Sereia, muitos oficiais, ao ouvirem a voz longa e comovente, sentiram o mundo girar e ficaram excepcionalmente atordoados. Mas no primeiro instante, cada um usou seus métodos especiais para infligir dor ao próprio corpo, na esperança de se manter acordado. Contudo, as ações da grande maioria dos oficiais não surtiram o efeito desejado e, um após o outro, tornaram-se como soldados. Apenas alguns conseguiram sobreviver àquela canção alucinatória com seu aqui e tenacidade. Mesmo assim, esses sobreviventes ainda se encontravam em um estado deplorável, ofegantes, com a testa coberta de suor. Gradualmente, os navios de guerra que bombardeavam continuamente a Ilha dos Homens-Peixe também cessaram fogo. Um após o outro, os soldados da marinha e os oficiais de baixa e média patente exibiam expressões atordoadas com os olhos vazios, como marionetes requintadas e realistas congeladas no lugar. Essa cena fez com que os olhos dos poucos vice-almirantes sobreviventes se arregalassem e eles ficassem instantaneamente encharcados de suor. Depois de um instante, um vice-almirante rangeu os dentes, deu um passo à frente, agarrou um contra-almirante à sua frente, deu-lhe alguns tapas e praguejou. Ei, acorde, droga! Você é um contra-almirante do quartel-general da Marinha. Contudo, antes que pudesse terminar, um camarada ao seu lado estendeu a mão, deu-lhe um tapinha no ombro e balançou a cabeça negativamente. Quando o vice-almirante virou a cabeça, confuso, o outro apontou para uma direção ao seu lado. Numa rua não muito distante, dois vice-almirantes do quartel-general estavam parados, atordoados, tal como os outros soldados. Essa cena fez com que o vice-almirante, que planejava acordar os oficiais superiores, abrisse a boca, mas, no fim, não conseguiu dizer uma palavra. Num canto do campo de batalha, Junco, cujo torso ardia em chamas negras, recuperando-se rapidamente, viu aquilo. Voltou-se para o porto distante e um lampejo de espanto inabalável brilhou em seus olhos heterocromáticos. Então esta é uma sereia? Como a fruta Killing é uma fruta especial com um poderoso efeito em combate em grupo. Além disso, com a habilidade de se comunicar com feras marinhas e reis dos mares. Não é à toa que são tão veneradas. Ao mesmo tempo, no corredor que liga a Ilha dos Homens-Peixe ao Palácio Real, Uta, após ver que a evacuação estava novamente transcorrendo sem problemas, casualmente largou seu Dendemushi. Então ela ergueu sua mão palmada e deu um tapinha no tubarão gigante sob ela. Megalo, nade mais rápido. Shiraoshi está esperando você salvá-la. Gia. A expressão do tubarão gigante chamado Megalo tornou-se humanamente séria, e todo o seu ser peixe ficou incomparavelmente animado. No instante seguinte, a cauda gigante do tubarão, já incrivelmente veloz, vibrou, agitando a água do mar no canal, e ele se transformou em um borrão, nadando rapidamente em direção à Ilha dos Homens-Peixe. Contudo, naquele instante, um rugido aterrador irrompeu novamente da Enseada das Sereias, e uma labareda disparou para o céu. Imediatamente depois, inúmeras bombas de magma foram lançadas ao ar como uma erupção vulcânica preenchendo o céu. Quando estavam prestes a atingir a bolha no topo, mudaram de direção e começaram a cobrir a ilha. Nesse instante, incontáveis punhos gigantes forjados em magma preencheram quase completamente a luz, e com uma temperatura e poder aterradores, caíram sobre a Ilha dos Homens-Peixe. No corredor perto da praça, Uta viu isso e franziu ligeiramente a testa. Do outro lado, os membros dos Cavaleiros de Deus olharam para os punhos de magma que caíam continuamente e todos suspiraram de alívio. Ainda bem que foi Akainu quem veio desta vez. Muito bem, Sakazuki. Os óculos de sol de Somazu refletiam a luz da fogueira que se aproximava, e ele não conseguiu conter o sorriso. Acabe com todos os habitantes da Ilha dos Homens-Peixe aqui mesmo. Fukabushi olhou para aquela cena e quase congelou no lugar, mas logo recuperou os sentidos e gritou com urgência: Senhor Água Natural, pode deter o magma no céu? Minha segurança não é importante comparada à dos cidadãos que ainda não evacuaram. No instante seguinte, o som de ondas revoltas veio da terra e imediatamente depois, uma densa corrente de água do mar disparou para o céu. Então, como uma reação em cadeia, mais e mais pilares de água se ergueram.
conectando-se no céu para formar uma gigantesca parede de água que cobriu o céu acima da Ilha dos Homens-Peixe, separando-a dos punhos de magma. No entanto, os jatos de magma, que caíam como uma chuva de meteoros, perfuraram facilmente a densa cortina de água. A alta temperatura em sua superfície foi liberada, e uma grande quantidade de vapor se evaporou, cobrindo a área acima. O magma, cuja camada superficial já havia esfriado, continuou a cair rapidamente, quase tocando as construções baixas da Ilha dos Homens-Peixe. Ao ver isso, os olhos de Fukabushi se arregalaram. No instante em que sua mente ficou em branco, um grito arrepiante ecoou de todas as direções, perfurando instantaneamente toda a ilha. Naquele instante, inúmeras pessoas taparam os ouvidos de dor e, inconscientemente, se agacharam no chão, com os rostos contorcidos de agonia. O som penetrante fez até mesmo os 3 membros dos Cavaleiros de Deus taparem os ouvidos, sentindo suas cabeças tremerem. Eles se ajoelharam no chão com os ouvidos zumbindo. Até mesmo o extremamente poderoso Shamrock sentiu um momento de atordoamento e vertigem sob o grito, sua reação corporal diminuindo por mais de um instante. Diante dele, Helena, em sua forma híbrida de besta, aproveitou a oportunidade, ergueu seu martelo de guerra envolto em relâmpagos negros e vermelhos e poder de maldição, e o desferiu um golpe devastador. Se esse golpe não fosse bloqueado, o ataque que visava a alma seria algo do qual nem mesmo um corpo imortal estaria imune. O grito agudo e instantâneo cobriu a Ilha dos Homens-Peixe, estilhaçando as janelas restantes e, à distância, os jatos de magma no céu, transformando-os em fina cascalho e poeira que se espalharam. Após um longo tempo, o grito aterrador cessou. Mas os 3 membros dos Cavaleiros de Deus ainda estavam surdos e envoltos em uma tontura extremamente intensa, que dificultava seus movimentos. Embora também tivessem sido afetados, os membros dos Piratas do Arcanjo, que já haviam experimentado esse tipo de grito antes e haviam sido completamente curados pelos dispositivos de fixação da vida, avançaram rapidamente e cravaram suas armas nos corpos dos 3. Mas as chamas negras se acenderam, indicando a todos que esse ataque também fora ineficaz. Não só isso, como os golpes repetidos aceleraram sua recuperação, e eles gradualmente se libertaram de seu estado de rigidez. Uma capacidade de controle aterradora, disse Kilinguami, erguendo a mão para afastar a lâmina do corpo. Seu olhar recaiu sobre o local onde Uta estava. Até nós, como Cavaleiros de Deus, fomos severamente afetados. Junko estendeu uma série de flechas semelhantes a bandagens, sacou as armas e, depois de repelir os Homens-Peixe e a espadachim, disse friamente: se ela não puder retornar à família Figarlan e se tornar uma de nós, é melhor simplesmente matá-la. Acho que não. Se fizermos isso, nem conseguiremos sair da Terra Santa. Há 2 imperadores imperiais atrás dela, Somazu rejeitou a ideia. Ele sentia que arranjar um inimigo para o arcanjo já era problemático o suficiente. Se Ruiva entrasse na jogada no futuro, os dragões celestiais nem sequer conseguiriam sair de Mary Geoise. Nesse instante, um rugido gigantesco ecoou do centro do campo de batalha, e imediatamente depois, o campo de batalha, já em ruínas, desabou repetidas vezes. O corpo ensanguentado de Shamrock foi arremessado pela poeira que se levantava. Após atravessar dezenas de prédios, ele usou sua famosa espada para se apoiar e se manter firme. Os 3 membros dos Cavaleiros de Deus viram isso, e em meio à luta com os piratas, exclamaram inconscientemente: ei, isso é sério? Shamrock, você está ferido de novo. Shamrock estava de pé no fosso destruído com uma única espada na mão. Sangue escorria de sua testa, e a mão que fora ferida por Ruiva estava encharcada de sangue, tremendo levemente. Seu olhar recaiu sobre a figura que caminhava a passos largos pela neve e gelo à distância. Ah, é isso mesmo. Deve ter sido o ataque da alma do vendigo que Junko mencionou. Assim que suas palavras terminaram, uma figura vestida com uma armadura pesada com chifres grotescos de Oni e veado, ergueu a mão para dispersar a fumaça e a poeira, reaparecendo diante de todos. Logo em seguida, Helena lançou um olhar casual para o grupo, que não havia avançado, e seu olhar vacilou. No instante seguinte, ela ergueu a mão e um após o outro, cristais de gelo flutuante se estenderam ao seu lado, um fluxo de luz cinza se enrolando dentro deles. Então, sob o olhar atento de todos, ela controlou os cristais de gelo para dispararem em direção aos membros dos Piratas do Arcanjo, atingindo suas armas com a velocidade de um raio, congelando suas lâminas e envolvendo-as na luz cinza. Essa cena fez com que os 3 membros dos Cavaleiros de Deus franzissem a testa, suas expressões mudando repentinamente. O poder de uma Akuma no Mi pode mesmo ser usado assim? Diferentemente dos 3, a Judin, Kuina e os outros viram isso, e os cantos de suas bocas se curvaram levemente para cima. O jeito como olhavam para os membros dos Cavaleiros de Deus era como se estivessem olhando para mortos. Vocês realmente acham que a distância entre nós pode ser apagada apenas por serem capazes de nos ferir? Zombaram os 3 Cavaleiros de Deus. A Judin não deu importância a isso. Ele brandiu seu machado gigante com ambas as mãos, desferindo uma série de golpes terríveis, poderosos o suficiente para partir montanhas em Somazu. Ao perceber que não estava mais usando seu corpo imortal para absorver os golpes de frente, não pôde deixar de esboçar um sorriso de escárnio. Do outro lado, Jinbe e Daisboneis observavam Kuina, que avançava silenciosamente contra Junko com sua espada. Em seguida, olharam para as próprias mãos, desejando dizer algo, mas se contendo. Por fim, trocaram olhares, mudaram de estratégia e também lançaram seu ataque. Do outro lado, o almirante Akainu, do quartel-general da Marinha, mesmo após ver sua primeira onda de ataques bloqueada,
não demonstrou nenhuma mudança em sua expressão ou olhar. Ele permaneceu de pé com um charuto na boca, observando o feroz campo de batalha à distância, perdido em pensamentos. Mais uma vez, ele ponderava se deveria ir ajudar os cavaleiros de Deus a caçar os piratas ou se deveria ficar e continuar com seu plano de destruição. Mas logo ele teve sua resposta: aniquilar o povo da Ilha dos Homens-Peixe, que havia sido designado como alvo. Akainu compreendeu que se fosse caçar os piratas, demoraria muito. Isso permitiria que um grande número de cidadãos da Ilha dos Homens-Peixe escapasse, o que levaria ao fracasso do plano de aniquilação. E o Super Booster Call, que deveria executar essa missão, já havia perdido sua eficácia em combate. Ele precisava concluir a tarefa pessoalmente. Após observar atentamente o campo de batalha onde a luta era intensa, Akainu ergueu os braços mais uma vez em meio à fumaça rodopiante e os transformou em magma incandescente. Bang, bang, bang. Nesse instante, uma série de tiros ecoou. Uma densa saraivada de balas atravessou seu corpo, espalhando magma vermelho escuro por toda parte. As pessoas nesta direção. Um pensamento peculiar surgiu na mente de Akainu, e sua expressão escureceu instantaneamente. Ele virou a cabeça com o rosto sombrio e olhou. Um após o outro, soldados atordoados erguiam suas armas em sua direção e disparavam repetidamente. Como ele esperava, aqueles que o atacavam eram os próprios soldados da marinha que deveriam impedir os cidadãos da Ilha dos Homens-Peixe de partir. Logo em seguida, Akainu virou a cabeça, sem intenção de se incomodar com aqueles soldados. Ele se preparou para lançar uma segunda onda de grande erupção, para aniquilar os cidadãos em fuga de uma só vez. Contudo, no instante seguinte, uma bala de canhão explodiu precisamente ao seu lado, e a luz da explosão o envolveu. Imediatamente depois, uma após a outra, as balas de canhão que deveriam estar concentradas na destruição da Ilha dos Homens-Peixe foram disparadas, atingindo-o em cheio. Uma violenta explosão ecoou, chegando aos ouvidos dos vários vice-almirantes que estavam sendo cercados por uma pequena equipe de flugel, e um olhar de alegria surgiu em seus olhos. Os soldados que estavam na ilusão se recuperaram? Contudo, quando os vice-almirantes, ao lidarem com aquelas jovens inexperientes, olharam ao redor, a cena que se deparou com eles fez com que sua alegria desaparecesse gradualmente. Os soldados e oficiais em seu campo de visão não mostravam nenhum sinal de recuperação. Então, quando viram os navios de guerra disparando novamente, mirando em Akainu, seus rostos mudaram drasticamente e seus corações quase pararam. Pare de... Bum! Um rugido ensurdecedor ecoou. O navio de guerra foi derretido pelo magma. O depósito de munições explodiu, lançando uma labareda altíssima e ondas de calor intensas. Imediatamente depois, uma após a outra, rajadas de magma dispararam em direção aos navios de guerra que ainda atiravam, afundando-os um a um diante dos olhos aterrorizados dos vice-almirantes. O grupo de vice-almirantes olhou para Akainu, cujo rosto não demonstrava a menor hesitação, e abriram a boca, engolindo em seco. Akainu ignorou o terror deles. Os navios de guerra, os soldados e os oficiais que não conseguiam usar aqui por estarem sendo controlados eram diferentes. As balas de canhão do nível do Booster Call, ao contrário das balas que não estavam envoltas em aqui, podiam de fato interferir em suas ações. Já que não conseguia acordar os soldados que estavam interferindo em seus planos, Akainu optou pelo método mais direto. No instante seguinte, ele usou novamente seu golpe icônico, a grande erupção. Uma densa massa de punhos de magma cruzou o céu instantaneamente e com uma temperatura e poder aterradores, caiu sobre a área densamente povoada por homens-peixe. A milhares de metros de distância, Uta, em sua forma de sereia, segurando um violino e um arco semelhante a uma espada, estava diante da grande erupção. Após contemplar a cena, ela mergulhou em um breve silêncio. Jamais imaginara que Akainu faria uma escolha tão cruel e decisiva naquela situação. Após um momento de silêncio, ela desistiu da inútil tentativa de controlar os soldados da marinha para atacá-lo. Depois de respirar fundo, seus olhos cor de ametista tornaram-se incomparavelmente sérios. Diante da chuva de meteoros poderosa o suficiente para destruir tudo em um instante, ela lentamente desembainhou seu arco. O poder dos vários membros dos Cavaleiros de Deus era inegável. Depois de perceberem que os piratas haviam obtido poder suficiente para feri-los, os membros dos piratas do Arcanjo tiveram dificuldade em infligir-lhes tanto dano quanto antes. Kelinguame brandiu seu tridente, envolveu-o em aqui do armamento e golpeou os corpos de Alteia e Asmodai, arremessando-os para trás mais uma vez. Em seguida, desferiu outro soco, liberando seu aqui do armamento, que estilhaçou o pesado canabo de Goldberg, lançando fragmentos de metal negro para longe. A onda de choque aterradora instantaneamente arremessou Goldberg para trás. Ele se ajoelhou e caiu, levantando uma grande nuvem de poeira. Ao ver isso, um brilho intenso reluziu nos olhos aparentemente inofensivos de Kelinguame. Ele cruzou instantaneamente dezenas de metros e pousou ao lado de Goldberg. O tridente, envolto no aqui do armamento supremo, estava apontado diretamente para o pescoço do gigante. Kelinguame virou a cabeça para olhar para os outros e gritou: "Se vocês não querem ver seu camarada morrer de uma morte miserável, é melhor entregarem a princesa sereia." No entanto, no instante seguinte, uma sensação de crise sem precedentes o envolveu, fazendo com que os pelos dourados de seu corpo se eriçassem. Um portal semelhante a um céu estrelado se abriu ao seu lado. Uma mão esguia e de um branco puro estendeu-se e agarrou seu tridente sem hesitar. Rachadura! Com um som penetrante, o tridente, envolto em aqui do armamento, quebrou-se com um estalo. Os fragmentos voaram, passando unindo diante de seus olhos. Capítulo 256. Essa reviravolta repentina e estranha fez com que Kelinguame, que pretendia usar o gigante como ameaça para forçar os piratas do Arcanjo a entregarem a princesa sereia, sentisse um arrepio percorrer sua espinha. Naquele momento, ele foi tomado por uma sensação de crise sem precedentes. Sua mente ficou quase completamente em branco e seu corpo, diante do perigo mortal, moveu-se por conta própria.
Os músculos de suas pernas se contraíram, e num instante, ele usou toda a sua força, deixando um rastro de destruição no chão ao saltar alto, distanciando-se rapidamente do gigante caído. Naquele momento, ele já não se importava mais com o gigante como refém. Ele vagamente deduziu a quem pertencia a mão que havia esmagado sua arma e compreendeu que permanecer ali seria o mesmo que morrer. Não muito longe dali, o grupo que participava do cerco de Kilinguame viu isso e imediatamente respirou aliviado. Se aquele sujeito parecido com uma girafa tivesse realmente feito Goldberg de refém, eles estariam em uma situação difícil. Louis, ele também veio? Os 3 cavaleiros de Deus são muito fortes. Além disso, com a Kainu e aquele cara que parece o Shanks aqui, não é estranho que ele apareça. Vamos conversar depois da guerra. Primeiro, vamos deter aquele cara dos cavaleiros de Deus. Diante disso, Kilinguame moveu-se para frente e para trás, esquivando-se de várias armas que o atacavam. Então, sem olhar para trás, afastou-se rapidamente. Nesse instante, a mão que o repelira continuou a se estender. Logo em seguida, a figura de Louis apareceu lentamente no campo de batalha da Ilha dos Homens-Peixe. Louis pisou na terra devastada, com o olhar severo e as asas ligeiramente abertas. Ao lado dele, Goldberg sentou-se apoiando-se em seu escudo Mi e disse a Louis ofegante: "Desculpe, capitão. Eu fui uma vergonha." Enquanto falava, o rosto redondo e peludo de Goldberg se encheu de vergonha. Como guerreiro de Elbaf, ele não temia a morte, mas ser derrotado e capturado, e colocar seus camaradas em uma situação difícil por sua causa. Isso era algo que nenhum gigante de Elbaf poderia tolerar. Diante disso, Louis, com o olhar fixo em Kilinguame, disse em tom reconfortante: "Não precisa se desculpar, Goldberg. Os Cavaleiros dos Deuses são um dos maiores trunfos dos dragões celestiais. Sua força é considerável e eles possuem corpos imortais. Não há motivo para se envergonhar de perder para eles." Goldberg o ouviu, e 1000 pensamentos passaram pela sua cabeça. No fim, tudo o que ele conseguiu dizer foi: "Eu entendo." Nesse instante, Jed e Hold, que também estavam em suas formas híbridas de besta, correram e ajudaram Goldberg a se levantar. "Goldberg, você está bem?" Goldberg os ouviu e balançou a cabeça. Então, após acalmar a respiração, pegou a metade de seu canabo e seu escudo e encarou atentamente os Kilinguame que fugiam sem parar. Kilinguame saltou novamente de uma rocha gigante, indo direto para Junco. Junco, Somazu, Trevo. Cuidado! O próprio Imperador do Mar chegou. Desde que seu plano de usar o gigante como ameaça para obter a Princesa Sereia fora frustrado por Louis, uma sinistra premonição persistia no coração de Kilinguame. Embora agora estivesse a uma distância considerável do arcanjo, a sensação de crise que sentia através de seu aqui da observação não havia diminuído nem um pouco, como se Louis o estivesse seguindo de perto. Portanto, ele havia alertado os outros com muita convicção. Ao ouvir essas palavras, Somazu, que estava em uma feroz batalha com a Judin, ficou surpreso. O próprio Imperador do Mar chegou? Primeiro, ele lançou um olhar para o Demônio da Neve, que havia arremessado o cão gigante de 3 cabeças pelos ares com um único golpe de martelo e agora avançava em direção a Shamrock. Em seguida, olhou na direção atrás de Kilinguame. Seu rosto, já sombrio devido às diversas situações, ficou tão negro quanto o fundo de uma panela. O Demônio da Neve que havia chegado já demonstrara uma força impressionante, em nada inferior à de Shamrock. E Somazu inicialmente pensara que, com os 3 Cavaleiros de Deus, seriam mais do que suficientes para aniquilar todos os piratas, exceto o Demônio da Neve. E com a Kainu e Shamrock unindo forças, poderiam facilmente derrotar o segundo em comando dos piratas do Arcanjo. Dessa forma, embora a missão para capturar a Princesa Sereia estivesse repleta de reviravoltas, ainda poderia ser concluída. Mas agora, a chegada do Arcanjo transformou tudo isso em uma utopia. O rosto de Somazu não pôde deixar de demonstrar ansiedade. Ele começou a assumir uma postura defensiva, pensando rapidamente em como romper o impasse. Do outro lado, Junco, enquanto manipulava suas flechas para direcionar um ataque após o outro, franziu a testa e olhou para a distância. Após uma breve reflexão, ela repeliu mais uma vez os piratas à sua frente e então, com decisão, estendeu a mão e ativou sua habilidade especial. Por outro lado, Louis não foi atrás de Kilinguame, que o conduzia para longe. Em vez disso, permaneceu onde estava e desembainhou sua espada das 7 estrelas. Uma luz dourada surgiu, e arcos de eletricidade negros e vermelhos saltaram e se enrolaram ao redor da lâmina verde escura. Atrás dele, o portal, semelhante a um céu estrelado, desmoronou rapidamente, transformando-se em uma série de cristais brilhantes que flutuavam e giravam, parando bem à sua frente. No segundo seguinte, os cristais brilhantes pousaram em sua mão vazia, transformando-se em uma manopla semelhante a diamantes que cobriu sua palma delicada. Louis ergueu levemente a mão, abrindo e fechando-a, acostumando-se com a nova manopla. Após um instante, voltou a fixar o olhar em Kilinguame, que fugia rapidamente. Levou a mão levemente às costas e uma leve ondulação surgiu em seus olhos calmos. Mudança de céu. Uma onda invisível se estendeu, cruzando instantaneamente vários milhares de metros e atingindo Kilinguame, fazendo com que seu movimento de aterrissagem fosse meio instante mais lento. Quase no instante seguinte, a paisagem em sua visão mudou. Tudo parecia tão familiar. Quando seus pés tocaram o chão e ele sentiu o buraco profundo cheio de rachaduras, a cena dele saltando para cima passou pela sua mente, e seus olhos se arregalaram. A cena bizarra o fez estremecer. Isso é, sentiu um formigamento no couro cabeludo. Não teve tempo para pensar e saltou novamente, fugindo mais uma vez para salvar a própria vida. Enquanto se movia rapidamente, suas pupilas tremiam violentamente e 1000 pensamentos lhe invadiam a mente. Se meu julgamento não me falha, já escapei por vários milhares de metros. Então, por que estou de volta à minha posição original? Aos poucos, Kilinguame percebeu mais uma vez que algo estava errado. Ele ergueu os olhos abruptamente e viu que seus 2 companheiros, e até mesmo os piratas, o encaravam com expressões de choque.
Inconscientemente olhou ao redor. Embora sua velocidade não tivesse sido afetada e já estivesse no máximo, após correr por um longo tempo, a paisagem ao redor não havia mudado em nada, e ele havia se movido apenas cerca de meio metro. Isto é, a fruta espaço-espaço. Assim que percebeu o que estava acontecendo, uma lâmina envolta em Aqui do Conquistador e uma luz sagrada dourada irromperam em seu campo de visão, varrendo seu pescoço. Imediatamente depois, sua visão se fechou rapidamente e o mundo girou. Quando se alinhou com o chão, ele viu um corpo familiar sem cabeça. Seus olhos se arregalaram abruptamente, mas sua visão foi se contraindo gradualmente até mergulhar na escuridão. Em um instante, ele foi decapitado. Seu corpo encolheu visivelmente e caiu no chão como um cadáver ressecado. Atrás dele, Louis limpou levemente o sangue de sua espada das 7 estrelas e voltou seu olhar para seu próximo alvo. Com a sua morte, os gigantescos demônios dos sonhos que estavam espalhados pela Ilha dos Homens-Peixe foram se dissipando gradualmente, deixando os Lunarianos, Flugel e Bucaneiros olhando ao redor, confusos. Ao longe, Somazu viu isso, e sua expressão tornou-se anormalmente feia. Kilinguame, os Cavaleiros de Deus, outro morreu em batalha. Do outro lado, Junco olhou para o cadáver ressequido aos pés de Louis, seus olhos tornando-se ainda mais frios. Uma segunda estrela escura de 5 pontas brilhou diante dela. Além de Louis, Gerd, Goldberg e os outros, tudo ficou horrorizado. O que é que foi isso? Como ele conseguiu fazer isso? A isso, Louis, enquanto fixava seu segundo alvo, respondeu: transferência espacial, compressão espacial e absorção de vida. É simples assim? Ele usou sua habilidade espacial para primeiro transportar o distante Kilinguame de volta ao seu ponto original. Depois comprimiu o espaço de vários milhares de metros para 1 metro, impedindo-o de escapar novamente, e então encerrou a batalha com um único golpe. Assim que terminou de falar, Louis ergueu novamente a mão que ostentava a deslumbrante manopla cravejada de diamantes. Essa ação imediatamente colocou Somazu e Junco em alerta máximo, fazendo-os até mesmo ignorar as lâminas afiadas que caíam ao seu redor. No momento em que Louis estava prestes a transferir uma delas para ele, um vislumbre do futuro surgiu de repente em seus olhos, fazendo-o erguer levemente uma sobrancelha. No instante seguinte, o relâmpago de Aqui do Conquistador em sua lâmina tornou-se ainda mais violento, fazendo a espada das 7 estrelas florescer como uma espada gigante, expelindo chamas negras e vermelhas. Logo em seguida, Louis fez um gesto como se estivesse agarrando algo com a mão e num teletransporte de curta distância, desapareceu da vista de todos. Quando reapareceu, já estava instantaneamente ao lado de Junco, que estava tensa e em alerta. A espada das 7 estrelas, envolta em um violento Aqui do Conquistador, avançou em direção às chamas negras que surgiram em algum ponto desconhecido. No instante em que a lâmina estava prestes a cair, o som nítido de uma lâmina sendo desembainhada ecoou de dentro das chamas negras. Imediatamente depois, um florete, também envolto em Aqui do Conquistador, foi desembainhado das chamas negras e confrontou a espada das 7 estrelas de frente. Bum! As duas lâminas, envoltas em Aqui do Conquistador, colidiram à distância. Raios negros e vermelhos e a onda de choque resultante instantaneamente lançaram todos e tudo ao redor pelos ares. Um tremor secundário destrutivo, muito mais aterrador que o último choque de Aqui do Conquistador, irrompeu. O solo já fraturado desabou sucessivamente e a água do mar, de origem desconhecida, começou a jorrar. A membrana que separava o mar da Ilha dos Homens-Peixe tremeu violentamente, à beira do colapso. No local da colisão, o olhar de Louis passou pelas lâminas cruzadas e pousou no velho de cabelos brancos à sua frente, que tinha um bigode em forma de guidão. Figarlan Garlin, vestido casualmente com roupas de casa, estava claramente despreparado. Sua expressão era extremamente séria. Ao contrário da indiferença de Louis, seus olhos estavam cheios de surpresa. Ele jamais imaginara que esse último remanescente, em tão pouco tempo, pudesse lhe causar a mesma pressão aterradora que Roger ou Barba Branca em seu auge. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 257. Uma onda de choque aterradora quase causou o colapso de toda a praça. Raios negros e vermelhos atravessaram a Ilha dos Homens-Peixe e se espalharam pelas profundezas do mar, atordoando muitas pessoas e criaturas marinhas ao longo do caminho. Uma luz estranha encobriu todas as outras luzes, atraindo a atenção de todos no campo de batalha. Akainu olhou para o relâmpago furioso do Aqui do Conquistador à distância com a testa franzida. Figarlan Garlin, quem é o outro? Shabrock sentiu uma das auras familiares de Aqui do Conquistador, e seu rosto ficou ainda mais disforme. Em breve, os relâmpagos negros e vermelhos e a onda de choque terrivelmente forte dissiparam-se gradualmente, e a poeira que pairava no ar também se dissipou. Sob o olhar atento de todos, uma figura não muito alta e de meia idade foi arremessada para trás por dezenas de metros. Deu uma cambalhota no ar e aterrissou com firmeza. Seu olhar percorreu os arredores, procurando pelos outros membros dos Cavaleiros de Deus. Ao perceber que restavam apenas 3 e que o mais forte, Shamrock, estava em uma batalha feroz, sua expressão, já séria, tornou-se ainda mais gélida. Onde está Kilinguame? Perguntou Garlin, olhando para Junco, que estava pousando lentamente ao seu lado. Morto em batalha, respondeu ela com o olhar fixo na figura alta e alada na nuvem de poeira à frente, num tom bastante desconfortável. Garlin seguiu o olhar dela e imediatamente compreendeu tudo. Por que esse último remanescente apareceu aqui sem que tivéssemos recebido nenhuma informação?
Se tivessem recebido informações de que os piratas do Arcanjo haviam deixado terra e estavam a caminho da Ilha dos Homens-Peixe, as ações dos Cavaleiros de Deus certamente não teriam sido tão casuais, e ele próprio estaria preparado para ser convocado a qualquer momento, em vez de ser tão passivo. Ao ouvir isso, a expressão de Junco tornou-se incerta, um lampejo de frieza reluzindo em seus olhos. Aqueles membros da CP-0 foram eliminados. Eles não perceberam que já tínhamos chegado. Além disso, a fruta do espaço-espaço que foi roubada pelo Leão Dourado, por algum motivo, apareceu nas mãos dos piratas do Arcanjo. Logo em seguida, ela relatou rapidamente tudo o que havia acontecido a Garlin, desde o resgate de Shiraoshi, passando pela habilidade anormal de autocura demonstrada pelos membros dos piratas do Arcanjo, até o aparecimento do Arcanjo Louis e a morte de Kilinguami. Ao mesmo tempo, Louis lançou um olhar casual para os dois membros dos Cavaleiros de Deus que conversavam tão abertamente. Ele ergueu levemente a mão e em pensamento invocou a Vayne que estava distante no céu. No instante seguinte, uma fenda gigantesca surgiu novamente no céu da Ilha dos Homens-Peixe, revelando um portal tão esplêndido quanto um rio de estrelas. Um colosso que parecia ser composto de incontáveis cristais emergiu, revelando-se a todos. Imediatamente depois, seu corpo emitiu uma luz misteriosa e encantadora. Num canto do campo de batalha, 3 jovens com auréolas na cabeça empunhavam diversas armas, rindo enquanto atacavam um vice-almirante gravemente ferido à sua frente. Contudo, no instante seguinte, um portal misterioso se abriu diante delas. As 3, que se moviam em alta velocidade, viram isso, arregalaram os olhos e se atiraram de cabeça contra o portal, pegas de surpresa. Ao mesmo tempo, inúmeras fendas apareceram em várias partes da Ilha dos Homens-Peixe, formando diversos portais que engoliram os membros das várias divisões dos piratas do Arcanjo. Após a Vayne ter levado embora todo o pessoal que não era forte o suficiente para participar da batalha, brilhou novamente. Abriu um portal e deixou a Ilha dos Homens-Peixe. Antes de partir, deixou para trás 2 portais de 1 quilômetro de extensão que se conectavam ao fundo do mar. Um estava no ponto de encontro dos Homens-Peixe que ainda não haviam evacuado, e o outro estava diretamente acima da Ilha dos Homens-Peixe. Junco, você e Somazu retornem à Terra Santa. A missão fracassou completamente, disse Garlin, voltando seu olhar do céu para Louis, que se aproximava. Os membros dos Cavaleiros de Deus não podem se perder. Junco ouviu e assentiu. Entendido, comandante. Então ela fechou os olhos lentamente, com a intenção de se teletransportar e a Somazu de volta para Mary Geoise. No entanto, no instante seguinte, uma onda invisível surgiu pela frente, envolvendo-a instantaneamente. Garlin viu isso e seu olhar endureceu. Rapidamente ele ergueu a mão, agarrou-a e a jogou para o outro lado, fora do alcance da habilidade. Recuem. Eu assumo o controle daqui. Após proferir essas palavras, Garlin ergueu sua espada novamente, envolveu-a com a Ki do Conquistador e avançou rapidamente na direção de Louis. Louis não deu importância a isso. Depois de lançar um olhar casual a Garlin, deu um passo para trás e desapareceu de sua vista. Quando reapareceu, suas costas já protegiam Somazu, que travava uma feroz batalha com a Judin. No instante em que apareceu, Louis abriu novamente o portal com o cristal na mão, teletransportou os Ajudin restantes para longe e, em seguida, ergueu rapidamente sua espada. Somazu olhou para a sombra alada à sua frente, que erguia sua lâmina, e suas pupilas tremeram violentamente, suas costas encharcadas de suor. No instante seguinte, inúmeros espinhos afiados surgiram em seu corpo, e ele o envolveu em Aki do armamento. Os espinhos que o envolviam refletiam o dano recebido, e o Aki do armamento servia apenas para autoproteção. Então, com uma expressão sombria, ele controlou os espinhos gigantes, semelhantes a pitons, sob seus pés, acelerando seus movimentos enquanto tentava se afastar o máximo possível de Louis, que tinha a aparência de um anjo, mas não era diferente de um demônio. No entanto, não importava o quão rápido ele fosse ou o quão longe nadasse, ele não conseguia se distanciar mais de 1 metro dele. Junco, cancele o teletransporte dele. Garlin ordenou com voz fria enquanto se movia em alta velocidade na direção de Louis. Contudo, a resposta dela o deixou arrasado. Não posso. Ele está atualmente no espaço de habilidade de outro usuário de Akuma no Mi. Junco estava furiosa, como se estivesse prestes a se teletransportar de volta para a Terra Santa. Nesse instante, a lâmina, envolta em Aki do Conquistador e energia vital, já havia caído. A crise mortal que se aproximava por trás fez a expressão de Somazu mudar drasticamente. Ele então desistiu de fugir, cerrou os dentes, virou-se e estendeu as mãos, envoltas em Aki do armamento, para cruzar a frente do pescoço de Louis. Ao mesmo tempo, ele levou sua resistência ao limite, estendendo centenas de milhares de espinhos verde-esmeralda em direção a Louis, com a intenção de restringir seus movimentos. Garlin, mostre a esse bastardo arrogante do que você é capaz. Nesse momento, os olhos de Somazu estavam vermelhos, sua expressão anormalmente distorcida, e ele soltou um rugido sufocado. Ao ouvir isso, uma luz especial surgiu nos olhos de Garlin. Os relâmpagos negros e vermelhos em sua lâmina tornaram-se ainda mais violentos. Muito bem. Após ouvir suas palavras, Garlin também não hesitou, mudando diretamente sua estratégia de resgate para assassinato. Nesse instante, uma aura aterradora emanou de seu corpo. O relâmpago do Aki do Conquistador que envolvia sua lâmina saltou, distorcendo o ar. Louis não deu importância ao vínculo apaixonado entre Garlin e Somazu e simplesmente brandiu sua espada. A lâmina que irradiava uma cor estranha cortou um arco perfeito no ar, atravessando instantaneamente o corpo de Somazu. Com um som estranho de lâmina afiada cortando carne, um após o outro, espinhos e os braços envoltos em Aki do armamento voaram para cima, acompanhados por um respingo de sangue escarlate. O sangue jorrou do pescoço envelhecido, tingindo seu corpo e os espinhos que atacavam Louis de vermelho. Seu pescoço estava quase completamente decepado. Ele tossiu sangue, seus olhos reviraram e seu corpo definhou visivelmente.
Os espinhos que se estendiam em direção a Louis também perderam a força. Nesse instante, a lâmina que chegará com o vento feroz também chegou, golpeando o pescoço de Louis. Contudo, ele não deu atenção à lâmina envolta em aqui do conquistador que cortava seu pescoço. Seus olhos percorreram a lâmina e o velho com o penteado em forma de lua crescente, e pousaram na figura atrás dele, que ardia em chamas e desaparecia. Nos olhos heterocromáticos de Junco, a pupila anelar e avermelhada lançavam um olhar frio e distante para Louis. Esse olhar era completamente diferente da Junco de agora há pouco. Era frio e gélido, como de um deus que há muito residia nos céus, olhando para uma formiga no chão. E Mu. Assim que esse pensamento lhe ocorreu, os espinhos tênues se solidificaram repentinamente, envolvendo suas asas e mãos. Imediatamente depois, a lâmina de Garlin, envolta em aqui do conquistador, também atingiu sua cabeça sem hesitação. Clang! A lâmina, envolta em aqui do conquistador, e o corpo de carne e osso fizeram contato, mas o som do choque entre os metais ecoou. Uma enorme onda de choque se propagou rapidamente, fazendo toda a atmosfera vibrar. Raios negros e vermelhos caíram do céu, atingindo e destruindo inúmeros prédios, criando uma cena aterradora como o fim do mundo. O som e a sensação anormal do impacto deixaram o rosto de Garlin incomparavelmente sombrio. Ele então agarrou Somazu, que continuava em chamas, e recuou rapidamente, aguardando uma oportunidade. Em meio à poeira que se levantava, um par de asas brancas como a neve se estendeu e bateu violentamente, dispersando a fumaça que as envolvia. Louis pousou lentamente no chão. Primeiro olhou para o local onde Junco estivera e em seguida para Somazu, que tivera sua energia vital removida e queimava e se regenerava continuamente. Sua energia vital foi removida e ele se recuperou. Então aquele olhar anormal agora há pouco. Era Mu observando através dela e ao mesmo tempo, ajudando-o a escapar da morte? Louis desembainhou sua lança, seus pensamentos se dispersando. Diante dele, Garlin e Somazu estavam de pé, com suas armas em punho. Em posição de guarda, falavam em voz baixa. Garlin foi aquele senhor que me salvou? Receio que sim. Os olhos sob os óculos escuros de Garlin se estreitaram ligeiramente. Somazu, você não vai ajudar em nada aqui. Teleporte-se de volta. Diante disso, Somazu deu uma risada amarga. Aquele senhor me deu outra chance. Será que foi mesmo para me deixar voltar vivo para Mary Geoise? Somazu sentiu que o propósito daquele senhor era que ele e Garlin testassem os detalhes desse último remanescente dos Lunarianos, não deixá-lo partir vivo. Esquece, não há nada em que pensar. Do outro lado, Louis afastou esses pensamentos da mente. Permaneceu de pé com sua espada e lança, seu olhar mais uma vez fixo nas duas. Vou matá-lo de novo. No instante seguinte, seus olhos se tornaram frios. A aura aterradora e o relâmpago do aqui do conquistador que emanavam dele distorceram o ar ao redor. Então, uma auréola surgiu acima de sua cabeça. Chamas escaldantes envolveram suas asas, e todo seu ser atingiu seu estado máximo. Sob o olhar cauteloso dos dois, Louis saltou e com um rastro flamejante e abrasador, rasgou a barreira do som. No instante em que ambos estavam em guarda, sua figura desapareceu no vazio. No momento seguinte, uma lança envolta em aqui do conquistador e energia vital surgiu do vazio, refletida instantaneamente nos olhos de Somazu. No instante em que Garlin ergueu sua espada para tentar bloquear o golpe, Louis surgiu do outro lado. A espada das 7 estrelas, irradiando uma luz gélida, avançou, mirando diretamente na cabeça de Garlin. Em uma rua dilapidada não muito longe dali, Akainu, vestindo um traje vermelho e uma capa da justiça, tinha o olhar fixo no campo de batalha distante. Suas mãos transformadas em magma incandescente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.